E hoje eu vou te contar um caso clínico que eu atendi em um PA na zona sul de São Paulo, de um homem de 37 anos que chegou conversando no meu consultório e após algumas horas foi transferido em estado grave para UTI, entubado. Um rapaz que não se despediu dessa vida por muito pouco. E eu quero que você consiga enxergar as sutilezas e as informações que ele me trazia, tanto através da queixa inicial dele, a história da doença, desde quando ele sentou na cadeira, quanto os sinais vitais alterados, o exame físico alterado, e com a rapidez com que ele foi evoluindo mal ao longo do dia. E ao final desse vídeo você vai descobrir o que ele tinha, o diagnóstico final dele. E durante esse nosso momento juntos, você vai conseguir enxergar através das lentes de um médico como que é construído o raciocínio clínico, como que funciona a cabeça de um médico diante de um paciente crítico na urgência e na emergência. Desde o momento que ele chega até o diagnóstico final. E você verá que a gente vai conseguir fazer isso através de 8 peças que nós vamos reunir ao longo da nossa conversa para montarmos o nosso quebra-cabeça. Eu estava de plantão, era um plantão diurno, uma quarta-feira, e esse que eu chamo uma ficha verde, e era um homem de 37 anos. Ele se sentou na cadeira e disse que tinha falta de ar há 5 dias. Essa era a queixa principal dele. E eu perguntei, seu fulano, o senhor sentiu mais alguma coisa? Sentiu febre? Sentiu algum outro sintoma? Tosse? E ele disse, Não, doutor. Só falta de ar mesmo. e nessa última frase dele, a gente encontra a nossa primeira peça do quebra-cabeça. Ele tomou o fôlego para terminar uma frase curta. Normalmente a gente não cansa com uma frase desse tamanho. Isso nos indica que ele está cansado naquele momento, de maneira significativa. E daí eu perguntei se ele era asmático, ou se ele fumava. Às vezes esses pacientes, né, que têm enfisema pulmonar ou são asmáticos, acabam tendo essa falta de ar e essas frases entrecortadas, né? E ele negou. E aí eu pensei, estranho, né? Criaram ele como ficha verde, que não é grave, mas ele tá claramente desconfortável. Então, via de regra, fichas verdes são um pouco urgentes, então se subentende que ele não tinha nenhum sinal vital alterado. Sinal vital como pressão, saturação, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. E eu perguntei para ele se ele tinha algum problema de saúde, e ele também negou. Um sintoma extremamente importante que uma pessoa pode queixar é falta de ar. É um sintoma muito relevante em várias doenças. E quando eu cheguei perto dele, na inspeção, eu percebi que ele estava realmente cansado. Bem parecido com esse vídeo que está aparecendo na nossa tela, que foi um vídeo que eu fiz com inteligência artificial para mostrar um pouco de como que é um desconforto respiratório. Então dá para ver que ele está ofegante, né? Que ele está com uma respiração acelerada. Chamamos isso de taquipneia. E essa é a nossa segunda peça do quebra-cabeças. Sabe quando a pessoa sobe as escadas correndo, chega lá no final e está ofegante? Essa é a sensação que a gente tem, mas com a pessoa sentada em repouso. Para poder medir esse desconforto, a gente usa a frequência respiratória, que é um sinal vital, que é o número de vezes que você inspira e expira durante 1 minuto. E eu percebi que ele fazia 32 respirações em 1 minuto. Tá, Kaique, mas isso é pouco, isso é muito. Um adulto normal tem uma frequência respiratória entre 12 e 21 respirações por minuto. Então estava muito aumentada. Então eu subi a camiseta dele até a altura do peito e observei as costelas dele. E eu pude notar que as costelas dele ficavam mais evidentes a cada respiração. Isso é o que chamamos de esforço respiratório. É a musculatura tentando ajudar a conseguir mais oxigênio. Então eu auscultei ele com o estetoscópio, o pulmão estava normal, mas quando eu fui escutar o coração, eu percebi que tinha um ritmo irregular e o batimento dele também estava aumentado. E essa é a nossa terceira peça do quebra-cabeça. O ritmo regular, ele bate assim, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Um ritmo irregular batia assim, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tá, tá. Então isso me diz que o ritmo do coração do paciente está alterado. Então aqui nós temos 3 peças: cansaço, taquipneia, que é a frequência respiratória aumentada, e o ritmo irregular. Isso nos remete a um raciocínio clínico que vai nos guiando a favor de ser uma causa relacionada ao coração inicialmente, sem fazer exame, só pela história da doença e pelo exame físico que a gente fez até agora. E aí então eu pedi um raio-x para ele, estava normal, e pedi um eletrocardiograma também. E eu percebi que no eletrocardiograma nós encontramos a nossa 4ª peça do quebra-cabeças. Ele tinha uma fibrilação atrial. Kaique, o que é isso? Nada mais é que um distúrbio do coração do átrio. Então o coração ele tem um ritmo elétrico normal de batimento para poder encher e esvaziar as câmeras no tempo correto. Quando o paciente tem fibrilação atrial, o átrio dele tem um distúrbio de condução, que ele não consegue bater coordenado com todo o coração,
E às vezes isso pode causar uma repercussão em todo o corpo, fazendo com que ele não consiga encher o coração direito para poder enviar sangue para o restante do corpo. E aí eu perguntei para ele se ele tinha algum outro problema de arritmia, se ele tomava algum remédio, e ele também negou. Como a princípio era só uma fibrilação atrial, eu fiz medicação para controlar um pouco a frequência cardíaca dele, deixei ele para avaliar e fui pro almoço. E quando eu volto do almoço, a enfermeira tá desesperada, fala: doutor, seu paciente não tá bem, não tá legal, foi pra emergência, a doutora fulana vai entubar ele. Falei: então corre pra emergência. E quando eu chego na sala de emergência, eu vejo ele com a máscara de oxigênio, bem desconfortável, então a gente percebe que a frequência respiratória dele até estava mais aumentada, mais ofegante, mais cansado, e ele estava agitado. E essa é a quinta peça do nosso quebra-cabeça. Agitação. Quando um paciente está em hipóxia, né, que a gente fala, ele não está conseguindo fazer uma troca gasosa adequada, está faltando oxigênio, um dos sintomas que pode aparecer é a agitação. E ele falava assim: tô com falta de ar, alguém me ajuda, tira essa máscara. Querendo tirar a máscara e os técnicos tentando segurar ele, tentando segurar a máscara também, porque se ele tirasse a máscara ia piorar o quadro de falta de ar dele. E perceba que, como ele está com falta de oxigenação, ele fica agitado, ele começa a perder o contato com a realidade. Então ele queria tirar justamente o que estava ajudando ele a oxigenar melhor, que é a máscara de oxigênio. E aí então eu assumi novamente, nesses casos, quando você tem uma fibrilação atrial instável, que está trazendo instabilidade para o paciente, a saturação dele começou a cair também, nós temos que cardioverter esse paciente, revertendo esse quadro, dando um choque no coração dele. Porque até então, a fibrilação atrial é o que poderia estar levando esse quadro de instabilidade dele. Então a gente tem que reverter ela inicialmente, o mais rápido possível. E aí eu sedei ele, ficou mais relaxado, sincronizei o aparelho, coloquei no peito dele e... Se você está gostando do vídeo até agora, eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico, eu sempre trago conteúdo diferenciado sobre medicina, então se inscreva no canal, deixa aquele like já. Bum! Aí eu choquei ele. E aí eu olho para o monitor, o ritmo volta a ficar normal, a saturação sobe um pouco, falei: ufa! Quando eu olho para o paciente, ele tá assim: tô com falta de ar, alguém me ajuda, tira essa máscara, tô com falta de ar. E eu falei: caraca, e agora? Nesse momento você pensa: porra, o que esse paciente tem? Talvez a fibrilação atrial fosse só uma consequência de algo maior que esteja acontecendo no corpo dele. Enquanto isso passava pela minha cabeça, o paciente agitando mais, os técnicos segurando ele dando mais trabalho, eu falei: ó, vamos intubar ele. Fiz a sedação dele novamente, dessa vez com a sequência atrasada de intubação. Ele acalmou, eu intubei ele, foi uma intubação tranquila. O paciente intubado, estabilizado, foi transferido para o hospital de referência em estado gravíssimo. Depois de 3 semanas, eu tive uma notícia de um colega que trabalhava lá, que ele estava internado ainda na UTI e ainda entubado, que estavam fazendo uma série de exames nele. Ele tinha sido diagnosticado com uma insuficiência cardíaca muito importante, que tinha uma fração de ejeção de 37%. Fração de ejeção, a quantidade de sangue que ele consegue bombear para o corpo inteiro, basicamente. E essa é a nossa 6ª peça do quebra-cabeça. E que todo esse quadro cardíaco dele tinha sido descompensado por uma broncopneumonia que ele estava fazendo. Então, uma infecção que acabou desregulando essa parte do coração. Essa é a nossa 7ª peça do quebra-cabeça. Mas calma, preste atenção, esse ainda não é o diagnóstico final dele. Passaram-se 3 meses, eu estava atendendo lá naquele PA, e falaram assim: doutor, tem um paciente que chegou encaminhado da UBS com uma fibrilação atrial. E eu fui lá olhar o paciente. A princípio, quando eu olhei para ele, ele estava bem, eu não reconheci de cara, assim, mas eu percebi que não era estranho o paciente, eu tenho uma memória fotográfica muito boa. E aí eu fui conversando com ele, eu vi que a fibrilação atrial dele estava até controlada, e ele falou que estava tomando remédio para arritmia, e comentou que há mais ou menos 3 meses ele quase tinha morrido ali no PA, foi transferido em estado grave para o hospital e ficou muito tempo internado. E aí, quando ele falou isso, eu: cara, você não é aquele paciente assim, assim, assado? Ele falou: sim, sou eu mesmo. E olha que engraçado, eu faço plantão nesse PA de 15 em 15 dias, toda quarta-feira de 15 em 15 dias. E lá tem 3 médicos sempre atendendo. E ele foi bem na minha quinzena, e quando chamaram o médico, chamaram eu. Poderia ter chamado os outros 2, mas chamaram eu. Porque assim, caraca, Deus é muito maravilhoso mesmo, né? E ele me contou que ficou mais de 1 mês na UTI entubado, fizeram vários exames e descobriram que ele tinha doença de Chagas. E essa é a nossa última peça que fecha o nosso quebra-cabeças e faz a gente entender o que ele tinha. Nessa doença, o inseto, ele pica o ser humano e defeca enquanto está sugando o sangue dele. Ele transmite para o protozoário que infecta o ser humano e às vezes pode ficar anos
adormecido. E ao longo do tempo ele pode fazer esse ser humano evoluir com insuficiência cardíaca, mesmo sem deixar o coração dele de tamanho grande, né? Geralmente a gente encontra pacientes com cardiomegalia, coração grande, e não era o caso desse paciente. Porém, esse protozoário tem afinidade pelo feixe elétrico do coração, o que explica a fibrilação atrial dele. E ele dizia assim: doutor, eu morava na Bahia e eu morava em casa de barro, casa de pau a pique, que é o local onde o inseto gosta de morar. Então ele foi picado e nem sabia, né? Foi picado e veio descobrir essa doença dessa maneira. Então, para você entender, o que aconteceu foi que ele tinha contraído lá na infância a doença de Chagas, que veio a se manifestar após um episódio que ele teve de broncopneumonia, que fez ele evoluir com uma instabilidade pela fibrilação atrial e acabou descobrindo essa insuficiência cardíaca dele. Tinha como causa de base a doença de Chagas. E esse era um paciente que ele era pedreiro, ele trabalhava em obras, que mantinha esse quadro de insuficiência cardíaca, né? Sentia falta de ar até para trocar de roupa, tomar banho. Obviamente, é uma pessoa nesse estágio da doença não consegue carregar peso, percorrer grandes distâncias. Ele fez uma carta para o posto de saúde pedindo para o médico do posto afastar ele do serviço por enquanto e até pedir para realocar ele no serviço dele para desempenhar outra atividade, porque essa é uma atividade que não poderia mais ser realizada, já que ele tem esse quadro bem avançado de doença cardíaca, embora fosse novo. Perceba que como as coisas foram se conectando, que ali naquele momento é muito difícil lidar com um paciente assim, porque você não sabe. Às vezes você não consegue fazer o exame naquele momento, às vezes você não tem outros recursos, você só tem a história do paciente, os sinais que ele mostra, o exame físico dele, os sinais vitais. Tem até uma foto dele, eu pedi para tirar, falei que ia publicar, se ele permitir, ele falou que sim. Bem felizão, um sorrisão no rosto. E nesses momentos eu lembro que o verdadeiro motivo que me levou a fazer medicina e o que me move a exercer essa profissão que eu acho tão bonita. E esse, meus amigos, é só mais um caso clínico que ilustra a beleza que é a medicina e do raciocínio clínico que a gente utiliza para poder nos guiar, como se fosse luz em um meio em que a gente só vê escuridão. E aí, o que você achou da história? Me conta aqui nos comentários e me conta também se você gostou desse modelo de vídeo de caso clínico, para poder sempre trazer casos clínicos para você aqui, mas eu preciso saber se vocês estão gostando desse tipo de modelo, senão eu mudo também, tá bom? Eu sou o Kaique Ribeiro, médico clínico, e até a próxima.